Tem pouco mais de um mês que eu instalei o Arch Linux no meu notebook para ver se fazia sentido eu migrar o meu sistema operacional, que hoje é o Fedora Workstation, para o Arch Linux Gnome. Eu ainda pretendo fazer um vídeo falando sobre a minha experiência com o Arch Linux, então se você gostaria de ver um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, que é basicamente a ferramenta favorita de grande parte dos usuários do Arch Linux, o AUR. Honestamente, eu ouso dizer que o AUR é a melhor ferramenta disparada do Arch Linux. O problema é, se você não souber usar de maneira correta, ele também pode ser o seu pior pesadelo. Mas antes de qualquer coisa, se você nunca utilizou o Arch Linux, deve estar se perguntando, o que é esse tal de AUR? AUR é uma sigla para Arch User Repository e, como a própria tradução dá a entender, é um repositório para o sistema, mas que é controlado pelos próprios usuários. Assim como toda distribuição tem os seus repositórios com diversos pacotes para as mais variadas finalidades, o Arch Linux conta com esse repositório onde qualquer um pode adicionar um pacote. E por se tratar de um repositório feito pela própria comunidade, uma coisa é certa: se existe um pacote para Linux, ele com certeza está disponível na AUR. O objetivo da criação da AUR é para basicamente organizar e compartilhar os pacotes feitos pela comunidade, e para entender quais desses pacotes são os mais populares entre os usuários e, se possível, dependendo da licença e tudo mais, adicionar eles no repositório extra, que é um dos repositórios oficiais do Arch Linux. Apesar de ser um repositório da comunidade, não é tão simples assim adicionar um pacote por lá. Existem uma série de regras para o seu pacote ser aceito, e caso você quebre uma dessas regras, o seu pacote pode ser simplesmente deletado. Mas antes de te explicar os cuidados que você precisa ter na hora de instalar um pacote da AUR, deixa eu te explicar como que ele funciona na prática. Basicamente, todo pacote do AUR precisa ter um pkg build, que é um script que vai compilar esse pacote e depois instalar aí no seu sistema. Os pkg builds de um pacote para o outro podem ser um pouco diferentes, já que tudo vai depender da necessidade de cada aplicação específica. Mas ele é o script principal que vai ser responsável pela instalação desse pacote. Para instalar um pacote do AUR, você tem algumas maneiras. Você pode baixar os arquivos e aí rodar o comando make-pkg no diretório dos arquivos para baixar e compilar, e aí depois rodar o pacman-u para instalar esse pacote no seu sistema. Ou você pode seguir um caminho mais fácil, que é utilizar um helper para o AUR. Basicamente, isso é uma ferramenta que vai facilitar demais instalar os pacotes da AUR e você vai conseguir fazer isso em basicamente um único comando. Como tudo nesse universo de Linux, existem diversas opções de helpers para AUR, e a grande maioria deles tem nomes duvidosos, como o Pacu, o PicaUR e alguns outros, mas o que eu gosto de utilizar por aqui é o IE. Para instalar ele, você precisa basicamente instalar dois pacotes, o Git e o base-devel. Depois disso, é só clonar o repositório do IE, entrar na pasta e utilizar o comando make-pkg-si dentro dessa pasta. E pronto, o IE está instalado. E a partir de agora, quando você quiser instalar algum pacote da AUR, é só digitar IE e o nome do pacote, como por exemplo, IE Spotify. Mas tá, se todo mundo pode subir um pacote na AUR, como que eu tenho certeza que o que eu estou baixando não é perigoso? Então, certeza mesmo eu não tenho como te dar, mas existem algumas maneiras para se proteger melhor. A primeira delas é observando o conteúdo do arquivo pkgbuild. É lá que você vai conseguir ver o que esse script está fazendo de fato na sua máquina, e se tiver qualquer coisa um tanto quanto suspeita, nem instale. Mas essa não é a única maneira, é claro. Se você já entrou na página de algum pacote do AUR, já deve ter visto que existem duas opções, votos e popularidade. Todos os usuários que estão cadastrados no AUR têm a possibilidade de votar em um pacote. Basicamente, essa é uma maneira de mostrar que você gosta daquele pacote. E lembra que eu te disse lá atrás que os pacotes mais populares poderiam entrar no repositório extra do Arch Linux? Esse sistema de votos é uma das métricas para analisar se o pacote é popular o suficiente para isso. Pacotes mais populares tendem a ser pacotes mais confiáveis. Mas é claro, isso não é uma regra absoluta, então eu não recomendo você confiar nesse número de olho fechado.
uma outra métrica do AUR é a de popularidade. Para chegar no número de popularidade exibido nos pacotes, é basicamente feito um cálculo. É a soma de todos os votos, com cada voto pesando com um fator de 0,98 por dia desde a sua criação. Mais uma vez, pacotes com uma popularidade maior tendem a ser pacotes mais confiáveis e, mais uma vez, isso não é uma regra absoluta. No final das contas, a melhor maneira de se manter protegido no AUR é saber exatamente o que você está fazendo. Se você entender exatamente como os pacotes funcionam, você consegue identificar melhor se tudo está funcionando conforme deveria. E uma ótima maneira de aprender mais sobre Linux e terminal é se tornando um membro do canal de Linux. Por lá, você vai ter acesso a cursos de terminal, shell script do nível básico ao avançado e até mesmo um curso de Arch Linux para iniciantes. E não só isso, mas você também vai ter acesso a vários vídeos extras, como tutoriais, um Dia Linux Responde estendido e também vai poder fazer parte da nossa comunidade no Discord. Para conferir mais detalhes e fazer parte dessa comunidade sensacional, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Se interessou pelo AUR e quer saber como que eu fiz para instalar o Arch Linux no meu notebook, é só clicar nesse vídeo aqui do lado que eu te mostro todo o passo a passo. Eu te vejo lá.